Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro no momento em que o nosso país anda repleto de interrogações por todos os lados. Mas isso poderá gerar uma situação absolutamente inesperada para um segmento político e econômico aqui no nosso país que anda tentando massacrar o povo brasileiro, pressionando o governo Lula na área econômica. Como nos ensina a filosofia, todas as vezes que há uma tese, há uma situação posta, pode surgir uma antítese como uma contraposição. E no final de tudo, surge a síntese. Pois bem, o mercado financeiro está sabotando o governo, sabotando o povo brasileiro, tentando comprimir e espremer cada vez mais o governo para que capitule, para que implemente as pautas contra o povo brasileiro. Isso fará com que o governo tenha uma reação. E nesse processo haverá o esclarecimento da sociedade brasileira quem são esses sujeitos ocultos. E será no final da história que eles vão prevalecer sobre o povo brasileiro, sobre a massa de brasileiros, a maior parte do povo brasileiro, que ao enxergar o que está acontecendo, também será mobilizada para fazer alguma coisa? Pois bem, vou conversar com vocês sobre algumas situações que estão acontecendo e também trazer aqui algumas atualizações sobre filas que continuam a andar aqui no Brasil em relação a essa Orcrim que esteve à frente do nosso país, que está tentando agora aproveitar também, surfando no meio dos ataques ao governo federal para tirarem algum tipo de dividendo e distrair a sociedade. Bom, vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, seu comentário, se puder, vem aqui também para o nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, muitas notícias e muitas atualizações. Lula passa por exames para reavaliar resultado da cirurgia na cabeça. O Lula já saiu do hospital e o resultado já saiu. Ele está 100%, está zero bala, só tem que tomar cuidado agora para não fazer muitas movimentações. Mas já está debruçado sobre as questões que estão se precipitando contra o Brasil no campo da economia. Ou seja, a especulação criminosa terrorista que estão fazendo em relação à moeda norte-americana, comprimindo a moeda brasileira, que causará, se isso permanecer assim, efeitos muito fortes sobre a nossa realidade, sobre a nossa existência econômica, a nossa vida de uma maneira em geral. Datafolha. 62% são contra a anistia aos participantes do 8 de janeiro. Eu acho pouco, acho que tinha que ter mais gente ainda, né? Mas é um bom número aí que mostra que o perdão a esses criminosos está muito longe de ter algum tipo de legitimidade na sociedade brasileira. Outra notícia também que está sendo muito reverberada por todos os canais é essa aqui. Gonê vai trabalhar nas férias e cresce a expectativa de denúncia rápida no inquérito do golpe. Como eu disse para vocês, né, a gente logo no começo, quando o Braga Neto foi preso, a primeira coisa que eu conversei aqui com vocês foi que as instituições teriam que se movimentar com mais velocidade. Porque uma pessoa, né, que foi general, está na reserva, de 4 estrelas, presa, uma situação muito peculiar para a história brasileira, isso certamente faria com que houvesse mais holofotes em cima dessa situação, porque ele não vai poder ficar preso ad eterno sem nenhum tipo de sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, isso aí vai promover aí. E outras pessoas irão na fila no meio dessa história. Daí a gente chega na economia aqui no nosso país. Gente, os jornalões, eles simplesmente estão atrelados ao mercado financeiro. Quase todos os grandes grupos de midiáticos no Brasil e até fora do nosso país têm vinculação com o setor financeiro, o setor de especulação. E um desses jornais, que é a fusão da Folha de São Paulo com o Globo, sempre faz o ataque à economia, ou no âmbito da economia, tentando imprimir as suas pautas. Então, depois desse dólar ter explodido aqui no Brasil, o que a gente vê hoje nos jornais é isso aqui, ó. Para reverter a alta do dólar, é necessário pacote significativo de contenção de gastos, descastelar. Então, eles querem que cortem gastos. Bom, se eu fosse o presidente da República, num encontro muito assim, nas lives, né, que eu tenho sugerido para que sejam feitas, e eu acho que irão acontecer, eu sugeriria o seguinte, eu perguntaria: senhores do mercado financeiro, vamos fazer o seguinte, vocês vão deixar agora as famílias de vocês apenas com uma refeição por dia.
Vocês vão cortar gastos na casa de vocês. Vocês vão cortar faxina, vão cortar servidores que prestam serviço, vocês agora vão ter que lavar as suas próprias roupas, vocês vão ter que varrer as suas casas, vocês vão ter que andar em transportes públicos durante um ano. Se vocês fizerem isso, darem um exemplo que é possível cortar na própria carne, né, tirando comida da família de vocês, aí eu vou pensar se dá para tirar comida do povo brasileiro. Simples assim, porque fazer corte de gastos na saúde, na existência, no futuro dos outros, para essa gente insensível, essa gente criminosa, isso é galho fraco, né? O grupo UOL, que é do grupo Folha de São Paulo, traz quem? Um economista para legitimar a especulação, o ataque especulativo que está sendo feito contra o governo. E aí eu gosto de salientar, gente, não é defesa do governo Lula, não é governo do presidente Lula. A coisa é muito além disso, é defesa do povo brasileiro, é defesa da economia do nosso país, da nossa existência enquanto nação. Porque se isso não for defendido, se nós não tivermos defesa disso, de fato, quem governará o Brasil para sempre é algo que terá o nome de mercado financeiro. É o que está acontecendo na Argentina agora, onde o povo está sendo jogado à miséria, à fome. A classe média está sendo espizinhada, está sendo esculhambada, os serviços públicos que são voltados para a população, que, aliás, é a missão dos governos, né? Servirem a população, estão sendo destroçados. E aí é o seguinte... Eles colocam aqui seus ventrílocos de plantão para fazerem a sabotagem na mesma direção ali do discurso que eu acabei de mostrar para vocês. Tem que cortar gastos. Cortar gastos do povo, né? Confiram aqui se eu estou exagerando. Medidas que reverteriam rapidamente esse quadro. A primeira... Peraí, deixa eu que está baixo aqui, mas que dá para pegar. Vamos lá. É propor uma reforma constitucional eliminando a vinculação do salário mínimo à Previdência. O Brasil deve ser o único país do mundo em que aposentados e pensionistas têm ganho real de rendimentos. Isso é ruim. Os governos devem se voltar para o povo de uma maneira geral, sobretudo que as aposentadorias no Brasil são muito baixas em comparação com as aposentadorias que países desenvolvidos proporcionam aos seus povos, né, aos seus cidadãos. O normal é esses grupos serem protegidos contra a inflação, mas não ter aumento real de salário. Aumento real de salário se justifica para os trabalhadores, nós, vocês que estão trabalhando, né? Então, e os que têm salário, né? Então, daí o salário mínimo sendo reajustado pela inflação e mais o ganho real, inteiramente justificado. Tá certo? Em segundo lugar, a segunda proposta de reforma constitucional, eliminando a vinculação de impostos a gastos com saúde. Em terceiro lugar, uma coisa semelhante para a educação. Qual é a probabilidade disso acontecer? A meu ver, zero, né? É zero, em primeiro lugar, porque... Então, esse pelo menos está sendo muito claro, né? O Maílson da Nóbrega aí. Ferrar aposentado, deixar aposentado congelado para sempre, com os vencimentos que tem, que são sempre muito parcos aqui no Brasil. Destruir investimentos para a saúde, destruir investimentos para a educação, como se o Brasil estivesse com a saúde top e a educação no nosso país não precisasse de fazer absolutamente nada. Dentro dessa visão de mundo dessas criaturas, o Brasil seria uma eterna colônia, um eterno lugar para se explorar as riquezas do nosso país com um subdesenvolvimento garantido para o povo brasileiro, né? O povo brasileiro sem educação, sem saúde, passando todos os tipos de agruras. E aí ficaria a pergunta, para que serve o governo? Bom, e aí, gente, diante disso tudo, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que o governo Lula vai ter que vir para o embate. Embate, não um embate fraticida, né, vamos dizer assim, um embate dentro do campo civilizatório para explicar para a sociedade o que é que está acontecendo. Numa live hoje, por exemplo, o presidente Lula poderia falar, olha, essa gente do mercado financeiro, eles querem sabotar o governo, eles querem sabotar você, cidadão. Com isso que eles estão fazendo, eles vão provocar aumento nos supermercados, eles vão prejudicar você, cidadão, vão prejudicar o povo brasileiro, vão prejudicar a dona de casa. Então nós precisamos fazer alguma coisa contra esse tipo de situação, contra esse tipo de chantagem, de sequestro que essa gente do mercado financeiro está tentando fazer contra o nosso país. Vou ser obrigado, enquanto presidente, a tomar algumas atitudes em relação a esse mercado. Vamos centralizar o câmbio, vamos passar o câmbio todo através do Banco Central. Sei lá, existem várias hipóteses aí. Existem várias situações no campo da economia para serem postas num país que tem economia estabilizada. Lula poderia, por exemplo, aproximar-se
do setor produtivo, setor industrial, setor que produz aqui no Brasil, para fazer uma aliança junto com o povo brasileiro contra esse segmento terrorista do mercado financeiro. É apenas uma sugestão que eu estou levantando aqui, porque, de fato, nós ficamos carentes, nesses 2 anos de governo Lula, de uma comunicação que ajudasse o povo brasileiro a compreender o que está acontecendo. E sem o povo entender o que está acontecendo, não é possível se fazer uma mobilização. O presidente Lula hoje, se convocar a mobilização do zero, vai ter dificuldade de convencer a grande parcela da sociedade dos problemas que estão acontecendo. Então, antes tarde do que nunca, é necessário que se faça uma comunicação politizadora, que ajude a sociedade a entender o que está acontecendo, quem são os inimigos da pátria, quem são os inimigos do Brasil, quem são os especuladores, como eles estão agindo e o que o governo tem que fazer para conter esse tipo de sequestro. Porque senão, vamos entregar o governo federal lá aos economistas, lá aos banqueiros da Faria Lima e pronto. E deixa cada um por si, Deus por todos, né? É o que eles querem. Mas é aquilo que nós não queremos, nós não podemos permitir. Gente, eu fico por aqui. Mais tarde eu volto para fazermos mais algumas atualizações, tá legal? Grande abraço, tchau!